Talvez você já tenha ouvido isso muitas vezes. Felicidade é uma escolha. Sua felicidade só depende de você. Se você quiser, você consegue. Essas frases são repetidas como verdades absolutas. Soam motivadoras, soam fortes, soam maduras. Mas deixa eu te perguntar algo, com honestidade. Se fosse tão simples assim, por que tanta gente que se esforça continua se sentindo vazia? Por que pessoas que trabalham, cuidam da família, fazem terapia, tentam evoluir, ainda carregam um peso interno difícil de explicar? Será que o problema é que elas não querem ser felizes? Ou será que essa ideia de felicidade foi mal explicada desde o começo? A frase "sua felicidade só depende de você" parece libertadora, mas para muita gente ela virou uma sentença silenciosa de culpa. Porque quando você não está bem, não só sofre, como ainda pensa que está falhando consigo mesmo. E isso machuca. Vamos começar separando duas coisas que muita gente confunde: responsabilidade e culpa. Responsabilidade é reconhecer que você tem participação na própria vida. Culpa é achar que tudo o que você sente é defeito seu. A cultura da positividade exagerada apagou essa diferença. Ela ensinou que se você não está feliz, é porque não está pensando certo, não está sendo grato o suficiente, não está vibrando alto o suficiente, não está fazendo esforço o suficiente. Mas isso ignora algo fundamental. Você não é só vontade. Você é história. Você é corpo. Você é ambiente. Você é relação. Ninguém constrói felicidade isolado do mundo. Desde a infância, nós somos atravessados por experiências que moldam nossa forma de sentir. Uma criança que cresceu sem acolhimento emocional não aprende a acessar a alegria com facilidade. Uma criança que precisou amadurecer cedo aprende a sobreviver, não a desfrutar. Uma criança que viveu instabilidade aprende a estar em alerta, não em paz. Nada disso some porque você virou adulto. Então, quando alguém diz "é só escolher ser feliz", está ignorando camadas profundas da experiência humana. Isso não significa que você é refém do passado, mas significa que você não começa do mesmo ponto que todo mundo. E reconhecer isso não é vitimismo, é honestidade. Outro ponto importante: a felicidade foi vendida como um estado constante. Como se você tivesse que estar bem o tempo todo. Motivado, leve, produtivo, sorridente. Mas a vida real não funciona assim. A vida tem ciclos, tem perdas, tem lutos invisíveis, tem fases de vazio, tem momentos de cansaço profundo. E isso não é sinal de fracasso emocional, é sinal de humanidade. Quando você tenta forçar felicidade em cima de dor não elaborada, o resultado não é alegria, é anestesia. Você distrai, você ocupa, você consome, você se movimenta demais, mas não se sente em paz. Existe também um fator que quase ninguém fala: o ambiente. Você pode fazer terapia, estudar, se cuidar, mas se vive num ambiente tóxico, hostil ou desvalorizador, sua saúde emocional sofre. Felicidade não é só interna, ela é relacional. Ela depende de vínculos minimamente seguros, de espaços onde você pode ser quem é, de relações onde você não precisa se defender o tempo todo. Quando alguém vive em sobrevivência emocional, não sobra energia para ser feliz, sobra energia para aguentar. E aqui entra uma parte delicada. Às vezes, a frase "sua felicidade só depende de você" é usada para tirar a responsabilidade do outro, como se você tivesse que se adaptar a qualquer coisa, aceitar qualquer migalha, engolir qualquer desrespeito. Se você reclama, dizem que é falta de maturidade. Se sofre, dizem que é drama. Se cansa, dizem que é fraqueza. Mas isso não é felicidade. Isso é silenciamento emocional. Ser responsável pela própria vida não significa aceitar tudo. Significa escolher melhor onde você permanece. E isso exige coragem, porque muitas vezes o que te impede de ser mais feliz não é falta de atitude, é medo de romper com o que te machuca. Medo de decepcionar, medo de ficar sozinho, medo de perder o pouco que tem, medo de assumir que certas escolhas não funcionam mais.
A felicidade começa a aparecer quando você para de se violentar emocionalmente para caber em lugares que não te comportam. Outro ponto importante: felicidade não é um objetivo direto. Quem busca a felicidade como meta geralmente se frustra, porque felicidade é consequência. Ela aparece quando existe coerência entre quem você é e a vida que você leva, quando suas escolhas não te traem o tempo todo, quando você para de viver só para agradar, quando você respeita seus limites, quando você constrói sentido. E isso leva tempo. Por isso a pergunta não é: minha felicidade só depende de mim. A pergunta mais honesta é: o que está ao meu alcance mudar agora sem me violentar emocionalmente? Talvez seja ajustar expectativas, talvez seja rever relações, talvez seja cuidar do corpo, talvez seja pedir ajuda, talvez seja parar de se cobrar tanto. Pequenos ajustes internos mudam mais do que grandes promessas. Felicidade não é ausência de dor, é capacidade de lidar com ela sem se abandonar. Você não precisa estar bem o tempo todo, precisa estar inteiro. E estar inteiro inclui dias bons e dias difíceis. Se você anda se sentindo culpado por não estar feliz, talvez o problema não seja você. Talvez seja o modelo de felicidade que te venderam. Um modelo impossível, desumano, cansativo. Ser feliz não é sorrir sempre, é não viver em guerra consigo mesmo. E isso não depende só de você, mas começa em você. Quando você para de se acusar e começa a se compreender.